Hoje nós vamos falar de humanologia. Humanologia é o estudo do ser humano, os comportamentos, né? Para a gente conseguir compreender como o ser humano funciona. Comportamento é igual ao seu cérebro, né? Porque é ele que vai te dar os comandos para você agir de determinada forma ou não. Não existe dia ruim, o que existe é um dia mal governado. Como que é esse governo do seu dia? Se você tem um cérebro que, quando acontece determinada coisa, você reage de um jeito, então aquele jeito que você reage vai determinar se o seu dia vai ser bom, se vai ser ruim, se você vai saber lidar, se você não vai, se aquilo ali vai estragar o seu dia, se aquilo ali vai dominar o restante do seu dia. Então, o nosso cérebro ele tem esse poder de determinar se o nosso dia vai ser bom ou ruim. Se você não comanda ele, então provavelmente você vai ficar refém das suas reações, né? Isso acontece por quê? Porque o nosso cérebro ele está acostumado a fazer as coisas repetidamente. Então, para que você consiga vencer isso, você precisa sair um pouco do piloto automático. Como que você sai desse piloto automático? Vivendo coisas diferentes das que você está acostumado a viver. Ou seja, se todo dia você faz as mesmas coisas, reage do mesmo jeito e sempre fazendo tudo do mesmo jeito, o seu cérebro já está acostumado com isso. E sabe o que ele fala pra você? Na hora que você acorda de manhã, ele fala assim: fica tranquilo, eu vou te proteger. A gente vai fazer tudo igualzinho, não tem como dar errado. Fica tranquilo, eu te protejo, eu vou colocar esse medo aqui em você pra que aquele negócio ruim que você passou não aconteça de novo. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Isso é seu cérebro conversando com você e te convencendo de que esse é o melhor caminho. Existem as prioridades, né? O seu melhor investimento é em pessoas. Por que estudar essa humanologia? Para você conseguir conviver melhor com as pessoas. Conseguir conviver melhor tanto com as pessoas que você ama, quanto no seu trabalho. Conseguir conviver melhor com você mesmo, porque você vai entender como que funciona o seu cérebro. Então, um exemplo bom disso é saber que quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, você recebe lá vários currículos, né? Se você for recrutar as pessoas. Se você for fazer a entrevista de emprego para você ser contratado, você entrega seu currículo também. Lá no seu currículo tem o quê? Informações profissionais suas. Lá não tem seu comportamento, seus tiques, seus piti, lá não tem nada disso. Ou seja, as pessoas elas são contratadas pelos estudos, né? Pela capacidade. Mas elas são demitidas, na maioria das vezes, pelos comportamentos. Não conheço, assim, ninguém que, eu contratei essa pessoa que ela é uma engenheira e eu vou demitir ela porque ela continua sendo uma engenheira. Não existe isso. A pessoa, ela deixa de atender alguns quesitos pelo comportamento dela, você concorda? Então, a humanologia diz que o relacionamento, ele é maior do que a capacidade. Porque você pode estar a todo momento se especializando em várias coisas. Só que a sua falta de relacionamento pode comprometer tudo isso que você tem, que você conquistou, né? Então, se você não tiver em constante evolução nessa parte aí de compreensão do seu comportamento, do seu cérebro, da sua personalidade, do seu temperamento, de tudo sobre o ser humano, que é a humanologia, você provavelmente vai ter dificuldade com algumas coisas na sua vida, né? Então, a chave da humanologia, ela tem umas subchaves, que são as divisões, né, desse estudo do ser humano. Que a primeira é recrutar pessoas. Para você ser um bom entendedor de gente, você tem que aprender a selecionar gente, a conviver com gente, a ali socializar, né, vamos dizer assim. Eu não tô falando de festa, não tô falando de envolvimento, também não tô falando de culto, porque lá tem muita gente, mas ali você não tá recrutando, né? Então, primeira é recrutar. Segunda é treinar. Se você tiver uma oportunidade de trabalhar com isso, é ótimo, porque você vai ser remunerado enquanto você aprende. Mas se você não tiver essa oportunidade, o meu conselho para você treinar pessoas é você ensinar aquilo que você sabe, né? Ensinar de forma gratuita mesmo, para que você tenha ali a experiência de como é lidar com o treinamento de pessoas. A parte 3 é multiplicar talentos, que é o quê? Eu sou boa em estudar alguma coisa, e aí eu te ensino a você estudar essa mesma coisa e você vai ser tão bom quanto eu. É diferente de treinar, porque o treinamento a pessoa vai absorver aquilo de você, mas ela pode ou não ficar tão bom quanto você. Mas a multiplicação de talentos, você foca
em passar tudo de você para essa pessoa, para ela ser melhor do que você, para ela atingir outro nível, outro patamar. Então, assim, não tem limite para multiplicação de talentos. Ou seja, você dá todo o seu talento para a pessoa e ela vai multiplicar aquilo na vida dela e transbordar na vida de outras pessoas. 4 é a gestão e a liderança. Gerir pessoas é como se fosse organizar elas, né? E liderar é como se fosse guiá-las. Então isso aqui também é muito importante para entender o ser humano, né? A 5ª subchave é ajuste e feedback. Ajustar é você conseguir se comunicar quando a mensagem que você vai passar não é agradável para quem vai ouvir. Ninguém gosta de receber um feedback em empresa quando é um feedback negativo, principalmente. Porque assim, a gente sabe que o feedback serve para nossa melhoria, mas dependendo de como a pessoa passa isso, a gente já rejeita tudo que vem depois desse feedback, né? Então, depois de tudo isso, desse conhecimento, você vai ter que entender que estudar sobre o ser humano é essencial, porque a gente lida com o ser humano o tempo inteiro. Então, dedicar-se em analisar pessoas e ler o comportamento delas. Eu indico para vocês lerem o livro O Corpo Fala. Também tem audiobook deles no YouTube, tá? Então, para quem não gosta de ler, ótima opção é o audiobook. E para que você possa entender ainda mais sobre o ser humano, eu indico que você analise a você mesmo. Tira um dia, você vai analisar todas as suas emoções. O que eu senti, por que eu fiquei triste, por que eu fiquei feliz, o que aconteceu que fez eu sentir isso. Eu reagi de um jeito que eu não esperava, o que fez eu reagir. Então é você estar sensível. Para de viver no automático, faça intencional. Se acontecer alguma coisa, você vai automaticamente pensar, uai, por que aconteceu isso comigo? Então, essa é a sua tarefa de hoje. E aí eu vou fazer o quiz, vou colocar nos stories e vou criar um destaque, tá? Para cada um dos dias das chaves, vou colocar a numeração. Se você não viu essa aula enquanto ela estava ao vivo, não tem problema. Eu vou deixar tudo salvo lá no feed, vou criar o destaque e vou deixar completo lá. Se for por falta de tempo de ver ao vivo, você não fica bloqueado com relação a isso. Pode deixar que eu vou fazer a minha parte. Vou multiplicar talento. Beleza? Então até o próximo vídeo e tchau!